O presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador Lourival Trindade, concedeu entrevista ao site Conjur e abordou temas do judiciário brasileiro e baiano também. Entre outras situações, durante essa entrevista, ele citou o caso dos presídios do Estado e definiu o sistema carcerário como uma verdadeira tragédia, muito em razão da condição dos estabelecimentos prisionais e da quantidade de presos provisórios. Para o desembargador, o sistema carcerário brasileiro é dos piores e dos mais calamitosos do mundo. E, na Bahia, não é diferente. Ainda segundo Lourival Trindade, o Tribunal de Justiça da Bahia tem criado grupos de monitoramento da condição dos presos e dos regimes de cumprimento de pena, para evitar essa verdadeira tragédia. Ainda segundo o desembargador, essa realidade acaba deteriorando a dignidade do ser humano que comete um crime e é esquecido pelo poder público. O Tribunal de Justiça da Bahia tem planos de acompanhar a construção de novas unidades prisionais do Estado como forma de desafogar os presídios e amenizar a crise. Há quem diga que essa afirmação ou afirmações como essa, que falam da dignidade do ser humano que cometeu um crime, não é cabível, partindo do princípio de que todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, e crimes de maior potencial lesivo, crimes de maior gravidade, inclusive com reincidência, que o reincidente, o criminoso, não deveria ter nenhum tipo de auxílio do Estado, ao contrário, deveria trabalhar para custear sua estada lá. Mas é um conjunto de ações que precisa ser tomado, isso a médio prazo. A meu ver, não sou especialista em segurança pública, diga-se de passagem, não tem como mitigar, mas é preciso começar. Fato é que, independentemente do crime cometido, da quantidade e da gravidade, não vou entrar no mérito da questão de dignidade do criminoso, mas, no mínimo, o que deveria ter, e há dinheiro para isso, se não fossem tantos ladrões, tantos criminosos do colarinho branco, que assaltam essa nação a canetadas todo santo dia, os presídios deveriam ser dotados de capacidade para uma tentativa de reinserção na sociedade daqueles que, obviamente, cumprissem suas penas. Mais importante do que isso, era o apenado trabalhar para que o custo que o Estado tem, quando se fala custo do Estado, Caio, leia-se o cidadão trabalhador, a vítima do criminoso, paga com seus impostos, né, as obrigações que nós temos de uma carga tributária estratosférica, nós ainda trabalhamos aqui fora para mantê-los lá dentro ociosos. Estou falando que o maior erro é do Estado brasileiro, que nunca olhou o sistema carcerário como uma oportunidade de recuperação, de reinserção, quando nada, e pelo menos que o apenado tivesse acesso a trabalho, cursos técnicos profissionalizantes. Se ele iria ser reinserido na sociedade ou não, seriam outros 500, mas que pelo menos trabalhasse lá dentro para mitigar os gastos do Estado brasileiro com ele. Não, nem o Estado enxerga assim, nem a sociedade. Aliás, outro dia a Jéssica Senra, uma jornalista da bancada do Jornal Nacional, né, falando sobre o goleiro Bruno e realmente criticando aí a contratação dele, que era pelo Fluminense de Feira, né? Que era até uma questão de ressocialização do preso, do apenado. Há uma resistência social muito forte a essa questão da ressocialização do preso. A respeito da questão do trabalho, de que a sociedade custeia o sistema carcerário, realmente é verdade. Agora é bom a gente lembrar o seguinte, que a gente reclama não é pelo fato de gastar, é de não ter retorno, porque a gente paga lá para o preço ficar lá dentro e a insegurança continua do mesmo jeito. E por quê? Porque o Estado, ele é, com perdão da palavra, burro nisso tudo, porque a partir do momento que você encarcera e você aumenta a população carcerária, você evita, por exemplo, que os agentes penitenciários tenham o controle do presídio, porque existem mais presos do que justamente agentes penitenciários, e agentes penitenciários não andam armados pela lei. Eu não considero como uma burrice, não. Considero como uma maldade com a sociedade brasileira pelo seguinte: a indústria da insegurança, ela é muito lucrativa. Então, enquanto você, cidadão de bem, está preocupado, e deve ficar preocupado sim, com o meliante com uma arma de fogo nas mãos, você não tem tempo, por exemplo, para se preocupar com aquele meliante do colarinho branco que tanto mata quanto assalta todos os dias a canetadas. Não, mas é importante essa questão, Marconi, porque é o seguinte: quando você perde o controle
do presídio, quando o Estado perde o controle do presídio, quem assume é justamente o crime organizado. Hoje quem comanda as prisões, quem comanda as prisões são o crime organizado, justamente pela incapacidade que os agentes penitenciários têm de controlar. Então há um acordo, sim, em todos os presídios, entre a direção do presídio e as organizações criminosas que comandam não só de dentro, cá fora também. Então acaba que quem está lá dentro comanda o crime cá fora. Então você veja que o projeto de encarceramento, né, se você não tem realmente as coisas adequadas, né, as estruturas adequadas para ter essa quantidade numerosa, você acaba que trazendo para a sociedade os efeitos negativos disso. Né? É um assunto um pouco complicado, muito complexo, mas é muito importante entender essa engenharia da questão do encarceramento no Brasil. Com relação ao custeio do preso, a questão do trabalho, né, já existe sim leis, né, que preconizam o trabalho do presídio. Até eu acho que já toquei nesse assunto aqui no programa. Né? O que acontece é o seguinte, tem alguns presídios que não têm uma infraestrutura, né, necessária para abarcar uma empresa, por exemplo, dentro dos presídios. Há também, né, uma lei que incentiva os empresários a terem suas empresas dentro dos presídios, né, contratando a mão de obra lá de dentro, inclusive com incentivos fiscais, né? Mas muitos empresários não têm o interesse de atrelar sua imagem ao presídio. Dizer assim, onde é a sede de sua empresa? No presídio. Quer dizer, os empresários têm isso também. Então há essas duas questões. Há sim presídios que já possuem, né, a questão do trabalho. O presídio aqui de Feira de Santana tem uma mini fábrica lá dentro, né? E inclusive os próprios presos, eles, acredito eu, que preferem estar trabalhando. Imagina você ficar lá 24 horas por dia olhando para o teto, para o lado, você não tem nada o que fazer, né? Você passa anos e anos. É complicado. Eu vou mais além ainda do que o Marconi Willis pensa. Eu acho que quem comete determinado tipo de crime não somente deveria trabalhar para custear sua permanência, mas também para assegurar o sustento dos familiares que às vezes ficam completamente à míngua. Sim. Você desestrutura completamente algumas famílias que têm uma vida estável, não é? E após perderem entes queridos seus, acabam ficando na mais absoluta miséria. Na verdade, é preciso sim que haja uma confluência social e do Estado, que se dê oportunidade de se criar essas empresas dentro de todos os presídios e que os empresários, né, a cadeia produtiva, também tenham um interesse em também ressocializar esses presos. Né? O Estado quer que o Estado tenha interesse em fazer aí, em privatizar os presídios. Para que o negócio do Estado é tirar o braço da seringa. Ele cria o inferno todo e aí vem com a conversa fiada de entrega a iniciativa privada porque não tem como o Estado continuar com esse custo. Depois de que criou a desgraça, tira o chamado rabo da reta e aí a sociedade é quem se lixe mesmo. Agora, eu continuo afirmando que nós precisamos de uma mudança drástica de postura, porque se 1% da população que vai, por exemplo, curtir o carnaval com todos os problemas que ficam quando a festa passa, né? Se 1% daquela massa em cada cidade onde comemora uma festa como essa protestasse, o país seria outro, não tenha dúvida. O protesto pode vir a acontecer se o carnaval for retirado do calendário oficial. Aí pode ter certeza que vai vir protestos de vários setores. Agora, outro ponto que eu queria destacar aí da fala do desembargador, do presidente do Tribunal de Justiça, é que ele fala dos presídios, né, do acompanhamento dos presídios. E, na verdade, a massa carcerária, né, as superlotações, elas já chegam às delegacias, que são a questão dos presos provisórios. Exatamente. Né, os detidos, pessoas que nem sequer ainda foram julgadas. Aqui em Alagoas a gente tem um caso símbolo, né, que aquilo ali não é uma carceragem, aquilo dali é um calabouço. É realmente que nem aqueles filmes, né, da Idade Média, né, que tinha aqueles calabouços onde eram jogados, né, aquelas pessoas que iam de encontro ao que o rei pregava. Realmente é uma situação de ratos passando pelo meio dos presos, né, dos detidos, a questão da água, uma desumanidade, água quente fervendo, quer dizer, é situação de tortura. Tem tudo isso, Caio. Agora, venhamos e convenhamos. As autoridades... Não se sabe que se cair, vai para um lugar como esse? Mas isso é perigoso. As autoridades sabem que o problema não só, né, na delegacia, vamos falar de Alagoas, porque é a cidade mãe da região. As autoridades sabem, né, da situação na carceragem, né, houve vários registros de fugas, né, de presos, mas coisa vai se arrastando aí. Isso é perigoso porque a gente fala assim, tudo bem, se o cara for culpado, mas quando você fala em detido em delegacia, é suspeito.
Vai que o cara seja inocente e passar por aquilo tudo ali. Ou que o crime até seja de menor potencial ofensivo e ele passe por tudo aquilo sem merecer. Por exemplo, tem vários crimes, eu não quero aqui enumerar porque muita gente dá valor a um crime mais que o outro, eu não quero aqui gerar essa discussão. De acordo com o interesse e conveniência. Mas existem crimes de menor potencial ofensivo que você passa por uma situação que não merece, né? Tá ali, não nessa situação de realmente de estado de calamidade. Sem contar que existe o princípio da dignidade humana, que é o que a gente chama de direito natural, todos os povos, né? É a dignidade da pessoa, né? Você está no meio ali de ratos, meio de situação vexatória. E mais, há uma decisão da justiça, né, aqui de Alagoinhas, né, para justamente ali você reformar a delegacia, né, que o Estado não respeita, né, de interdição, inclusive, da delegacia. A própria Justiça da Bahia entende que aquele não é um ambiente propício para a ressocialização dos presos, nem de acomodação dos suspeitos ali. E o governador não aceita, não acata. Olha,